Olá você! Bem-vindo ao episódio 3 da história Viagem a Empalado. Uma história que nós buscamos do interior do Paraguai para contar agora aqui para você. Um romance da década de 50 que estamos revelando ao mundo em 3 idiomas. Neste vídeo, em português. Meu nome é Jorge Israel. Bem-vindo ao canal Semental. Você, vem comigo, vem, vamos assistir. Semental. Pois bem, no último episódio nós vimos que Dom Negro resolveu permanecer no baile do Clube Atlético Santa Helena, mesmo depois que Açucena já tinha sido levado embora por seu tio, dado que ela estava sem os pais lá, né? E ela participou daquele concurso, assim, de última hora, e estava sozinha. E esse tio, o chefe de polícia, era responsável por ela. Então ele levou ela cedo para casa, mas Dom Negro resolveu permanecer no baile porque ele queria continuar com o seu plano, com sua peregrinagem, no sentido de conquistar o maior número possível de parentes de Açucena para que entrassem na festa de aniversário dela, que se aproximava, como penetras junto com ele, servindo assim de escudo para que ele não fosse rechaçado pelos pais dela, principalmente. Pois bem, vamos ver o que Dom Negro andou aprontando no baile? Segue o vídeo. Ainda naquele baile do dia 20 de junho, alusivo ao aniversário do Clube Atlético Santa Helena, quando 70% das pessoas já haviam se retirado, nosso protagonista, Dom Negro, percebeu que um homem o olhava e gesticulava. Ele aproximou-se para conferir do que se tratava, ao que aquele simpático homem de mais de 70 anos lhe disse que já o conhecia. E então apresentou sua esposa a Dom Negro, também apresentando-se como coronel reformado do exército, alegando ter conhecido Dom Negro no passado, pois não poderia esquecer uma figura tão diferente como o mulato, algo inexistente no Paraguai naquela época. E ele deixou bem claro que sempre tinha simpatizado com Dom Negro, mas nunca pudera trocar umas palavras diretamente. Já eram 4 da manhã e, enquanto falavam, uma grande tempestade atingiu a cidade com muita chuva e trovões. Não demorou muito para que interferisse no gerador de energia de Santa Helena, que excepcionalmente ficara ligado até o amanhecer naquela noite devido ao baile, mas normalmente só funcionava até as 22 horas. Com o apagão, Dom Negro buscou lanternas que costumava ter no ônibus, estacionado nas proximidades. A chuva estava tão forte que ele finalmente se ofereceu para levar, em seu ônibus, aquela família gentil até o local onde porventura estivessem hospedados, incluindo filhos, genros e noras presentes no baile. Por fim, outros também pediram carona, e assim quase 20 pessoas correram para entrar no ônibus, já que os carros não eram muito populares naquela época no interior do Paraguai. A rua estava quase como um rio naquele instante, e muitos perderam seus sapatos e cachecóis ao entrar na água fria de inverno e correr para o ônibus. Mas eles estavam todos tão felizes que ignoraram suas próprias perdas. Assim que entraram no poderoso Volvo, a esposa do ex-coronel começou a se sentir mal depois de andar naquela água gelada. Incapaz de respirar devido a um ataque de asma, ela se desesperou, seguida do marido, que estava tão assustado e preocupado que não conseguia pensar com clareza. Foi então que Dom Negro, com seu treinamento extensivo de primeiros socorros, muita inspiração e clareza mental, se aproximou da senhora de 65 anos e, pegando-a pelos ombros, disse com firmeza, mas simultaneamente com doçura: "Senhora, olhe nos meus olhos,
olhe para mim. Está tudo bem. Fique calma. Calma. Você estará em casa em breve. E eu prometo que você se sentirá melhor caso se acalme agora. Vou cuidar muito bem de você. Fique tranquila. Agora, respire comigo. Assim. E assim Dom Negro conseguiu ajudar aquela senhora a não ter um verdadeiro ataque dos graves. Valendo-se de seu olhar cativante, ele fez aquela senhora recuperar o controle sobre si mesma através de uma postura mental que ela emprestara do jovem mulato, tão determinado e confiante. Pois é, a nossa mente é poderosa e Dom Negro, intuitivamente, sabia disto. Ele tinha certeza de que se aquela senhora prestasse um pouquinho de atenção nele e confiasse nele, ela iria conseguir fazer com que sua postura mental se impusesse sobre a matéria, se impusesse sobre um corpo, o corpo dela, que estava à beira do colapso. A verdade é que, neste nível de realidade aparente no qual vivemos, a brincadeira consiste em fazer com que a nossa criação passe através de uma mente, fazendo com que tudo aquilo que nós inserimos e mantemos nela ao longo de várias existências acabe se materializando na prática, para que a gente aprenda em algum momento a controlar a nossa própria criação, porque nós somos muito mais do que uma mente e um corpo, mas momentaneamente, temporariamente, entramos numa brincadeira onde o mundo se materializará através desta mente, para que aprendamos a controlar a criação a partir de um nível onde a gente tinha esquecido quem somos, a grandiosidade do nosso ser. E aos poucos a gente vai conseguindo controlar aquilo que insere e mantém na mente, de forma que conseguirá também controlar o que se materializa na experiência. Sim, o mundo de cada pessoa é autocriado. Assim que ela melhorou, o ex-coronel voltou a si e ficou impressionado com a firmeza e calma de Negrito, agradecendo-lhe profusamente por um longo tempo. E depois o ônibus partiu para as residências onde essas pessoas estavam hospedadas, gente oriunda principalmente das cidades de Coronel Oviedo, Cacupé e Itacorobí de la Cordillera, e que se hospedavam onde podiam, dado que não queriam perder aquele famoso baile de gala. Em uma das últimas paradas, desceram o ex-coronel e seus familiares, agradecendo novamente ao atencioso motorista. A próxima parada seria na mesma rua, mas morro acima, onde desceriam 3 senhoras, já que os últimos 3 homens iriam com Dom Negro à pousada, uma vez que também estavam hospedados lá. Essas senhoras insistiram para que Negrito as deixasse ali mesmo, embaixo do morro, alegando que iriam embora na chuva e na lama, porque a subida era muito íngreme e oferecia riscos para qualquer veículo naquela situação. Mas Dom Negro, sempre um cavalheiro, não aceitou que aquelas senhoras se submetessem a tal sacrifício em um dia frio e chuvoso. Então, ele engatou uma marcha reduzida e dirigiu cuidadosamente o ônibus morro acima, deixando-as exatamente na frente de suas casas. Mas olha só que cavalheiro, que gentleman, que cara mais educado, guapo, valente, incrível. E então ele tentou recuar o ônibus bem lentamente, pois não conseguia encontrar uma maneira de dar a volta nele. Estava muito escorregadio e, apesar de todo o cuidado e mestria ao volante, por fim o ônibus deslizou e encalhou na lama à beira da estrada.
Ai, meu Deus, mas que cara mais teimoso esse! Meu Deus! Eu sabia que ele ia acabar aprontando em algum momento. Sabia. Calma, calma, esse cara tem um santo forte, viu? E você verá. Já eram 5 da manhã e Dom Negro até tentou desencalhar o ônibus, mas só o que conseguiu foi ficar enlameado. Os outros 3 homens decidiram sair e caminhar até a pousada, sugerindo a Dom Negro que descansasse e procurasse ajuda na manhã seguinte. Bem, acostumado às táticas militares, pegou roupas e cobertores e resolveu dormir ali mesmo, com colchonete, pois já era tarde e estava muito cansado. E ele até que estava tendo uma noite de sono fantástica, quando, por volta das 10 horas da manhã, ouviu gritos. Pareceu-lhe muito estranho e, ao erguer a cabeça, percebeu que se tornara passageiro do próprio veículo, o qual se libertara da lama e escorregava a rua abaixo com todo aquele seu peso e tamanho totalmente sem controle. Dom Negro não pôde fazer nada além de segurar-se para não cair. Por fim, aquele Volvo grande acabou aterrissando dentro da cozinha em construção de uma casa no pé do morro e derrubou tudo, inclusive o teto, que caiu sobre o ônibus. Olha, não sei você, mas eu tô aqui pensando, cadê o santo forte desse mulato? Onde está o santo forte? Não é verdade? Hã? Esperar nós? Esperar mais um pouco? Sério? Veremos, não é verdade? Dom Negro desceu imediatamente e logo percebeu que quase havia atropelado uma jovem. E só não aconteceu nada porque ela percebeu o risco e saiu da pista de pouso daquela grande nave descontrolada. Mas agora preste sua atenção. Olha só que interessante. O filho daquela mulher, chamada Nalita, décadas depois viria a se tornar ninguém menos que o presidente do Paraguai, primo de Açucena, pois aquela senhora, quase atropelada, era mais uma tia de Açucena, sim! Dom Negro quase deixou órfão, desde muito jovem, aquele que um dia se tornaria presidente do Paraguai, o senhor Nicanor Duarte Frutos. Que bom que o anjo da guarda de Negrito era tão forte. Santo forte? Imagina se ele nem o tivesse, hein? Porém, Dom Negro mal desceu do ônibus, ainda sujo de lama da confusão de horas antes, e já ficou completamente apavorado, com as mãos na cabeça, depois de avistar a fachada daquela casa recém-demolida por ele mesmo. E então o dono da casa repentinamente apareceu, correndo e assustado. Era outro tio da Açucena, o qual estava hospedando aquela tia que quase fora atropelada, a mãe do então futuro presidente, e que viera da cidade de Coronel Oviedo só para ir ao baile. Em seguida, mais outro vizinho apareceu, também tio de Açucena. Eles estavam reunidos, pois todos queriam dividir os pedaços de carne de um boi que haviam abatido naquela manhã. E após compartilharem o alimento, como de costume, iriam preparar um delicioso churrasco. Mas todos reconheceram prontamente Negrito, pois ele havia desfilado no baile com a rainha Açucena e todos sabiam muito bem quem ele era. Pouco depois chega o ex-coronel, hospedado em uma casa próxima. De longe ele havia reconhecido o ônibus de Negrito e não se conteve. Teve que ir ver de perto o que havia acontecido com aquele rapaz tão simpático. Havia muitos parentes de Açucena lá, todos com cara de espanto olhando para o desastre à frente deles.
E então aquele ex-coronel resolveu se aproximar de todos e intervir em favor de Dom Negro. E assim, olhando para o dono da casa, ele disse: "Não se preocupe com essa cozinha demolida. O importante é que ninguém se machucou", falou enquanto observava a estrutura da bela cozinha, toda em madeira, que era o sonho da dona da casa. Em seguida, o dono da cozinha demolida se pronunciou: "Meu Deus, esta é a terceira vez que a construção dos meus sonhos dá errado. Há anos venho tentando construir a área mais importante da minha casa, destinada a receber visitantes. Olha só, até deixei este espaço nobre aqui na frente, destinado exclusivamente a tal sonho. Meu Deus! Na primeira vez roubaram o caminhão que transportava os materiais. Na segunda vez, um carro de boi saiu do controle morro abaixo e destruiu tudo. E agora tudo de novo com este ônibus enorme. Que a Virgem de Cacupé me ajude!" E naquele instante o ex-coronel estufou o peito e disse: "Nesta noite que passou, o negrito aqui ao meu lado, que eu já conhecia e admirava, salvou a vida da minha esposa. E eu lhes garanto que se trata de um homem muito especial e digno. Por isto, senhor, prometo reconstruir esta cozinha imensa, com sala de jantar também, e eu pagarei por todo o trabalho. Então, assim fica bom para você, senhor?" O dono da casa colocou as mãos para o céu, olhou para Negrito e sorriu. E todos imediatamente entraram em clima de festa, quando o dono convidou a todos para o churrasco que logo teria início. Dom Negro, mesmo inadvertidamente, tinha ajudado o tio de Açucena a realizar seus sonhos, e de forma ainda melhor, pois o azarado tio de Açucena acabara tendo sorte, dado que acabou não tendo que investir mais um centavo sequer naquela obra. Durante um ano inteiro, o ex-coronel cobriu todas as despesas até que a obra fosse concluída. O primeiro santo apareceu. Tá ficando um pouquinho melhor isso aí. Veremos. Tô de olho ainda, hein? Mas agora, sejamos sinceros. Dom Negro não poderia ter aterrissado seu ônibus enorme em um lugar melhor, hein? Eram parentes da Açucena para todos os lados naquela região. E lá ele passou o dia colocando seu plano em ação, convidando todo mundo para uma festa surpresa, onde todos eles seriam penetras. Nossa, parece que eram todos anjos ali, né? Porque convenhamos aceitar este plano maluco de Dom Negro. Os anjos intrusos. Soa bem, não parece? Enquanto sonhava com sua amada, Dom Negro gostava de ouvir a seguinte música. Como um ser musical, ele praticamente viajava em seus sonhos com a ajuda desta canção em especial, suspirando apaixonadamente por uma garota que o fizera perder o rumo. Ou seria encontrá-lo? E depois daquele baile onde conhecera muita gente, Dom Negro convidou uma legião de parentes de Açucena para a festa de 15 anos dela, sem que ela, nem os pais dela, soubessem de nada. Na verdade, todos os convidados de Dom Negro seriam, claro, penetras da festa. A única condição que Dom Negro impusera aos convidados era a de que tudo fosse uma surpresa. Ele não aceitou dar espaço para o azar e por isso colocou todos os seus esforços no sentido de evitar que algo desse errado ou fosse mal interpretado, até porque suas intenções eram as mais nobres possíveis.
Azucena, por sua vez, estava muito ocupada, pois além dos pedidos de peças de tricô, crochê e ponto cruz, ela ainda dava aulas de reforço 3 vezes por semana em sua escola para vários grupos de crianças. Foi também coordenadora da comissão de formatura do ciclo básico, que ela e outros 32 colegas finalizariam em novembro do mesmo ano. Com tudo isto, nossa mocinha estava muito ocupada, sim, mas ainda crescia expectante dentro dela, como pano de fundo para todas aquelas atividades do seu dia a dia, o sonho de festejar seus 15 anos no dia 27 de setembro. À medida que a data se aproximava, a Açucena às vezes sentia uma sensação estranha, apesar de doce, pois parecia-lhe que mal tocava o chão, que quase flutuava. E aonde quer que fosse, ouvia comentários de todos os tipos, como por exemplo: "Ah, filha, aproveite esse tempo, é só uma vez na vida", costumavam dizer os adultos. "Acho tudo isso um absurdo, um exagero", falavam as invejosas que já tinham passado dos 15 sem muito alarde. Olha a inveja aí. E até mesmo: "Tingolita, você vai me convidar, certo? Eu até já fiz meu vestido", questionavam algumas garotas da idade dela. Com toda aquela agitação, a adolescente mal percebera o frenesi que se instalara no ateliê de tia Célia, com a confecção de seu vestido de princesa, além dos tantos outros vestidos para suas primas e tias. Sem contar os habituais pedidos da tia Célia, que foi obrigada a contratar mais 2 auxiliares para facilitar a sua nova rotina mais agitada. Como se tudo aquilo não bastasse, ainda havia o mulato pretendente, que sempre andava furtivamente pela casa dos parentes de Açucena, inclusive alguns com os quais ela pouco convivia. Às vezes, ela chegava a mostrar certo ciúme, ao saber, por exemplo, que o amado passara a tarde anterior bebendo tererê ou comendo na casa de alguma tia-avó que Açucena mal conhecera em toda a vida. Ela nem imaginava que Dom Negro estivesse engajado em sua campanha para seduzir seus parentes, com o objetivo principal de cativá-los, facilitando assim uma futura aproximação junto aos pais de Açucena. Olha, com tantos anjos assim ao redor, talvez Dom Negro não tomasse um tiro do futuro sogro dele, ou pelo menos esperado futuro sogro, Dom Juan Cosme, que também era um ex-militar e um cara durão. Não sei, mas ele tá realmente decidido a ir naquela festa, seja com o escudo dos parentes penetras ou sozinho. Mas ele vai, independente do risco. O que você acha que vai acontecer? Hã? Uma coisa eu lhe asseguro: não vou contar hoje, porque chegamos ao final. Ah, que pena, pois é. Mas, que bom que sempre tem um mas, né? Existe uma outra coisinha que eu quero lhe revelar agora, ainda hoje. É uma história que sucedeu, uma história maravilhosa, que sucedeu entre o menino Nicanor Duarte Frutos, que um dia se tornaria presidente do Paraguai, e Dom Negro, uma história que vale a pena a gente assistir só pela alegria e pureza que contém, sem falar no fato de algumas revelações que vão além da psicologia humana. Você verá. Siga adiante com essa nova revelação. Quando o menino Nicanor Duarte Frutos, que um dia seria presidente do Paraguai, tinha 4 anos de idade, ele protagonizou uma história inusitada com Dom Negro, que vale a pena ser mencionada só pela alegria que contém. Negrito, como era chamado na época, havia prometido trazer um pedido especial para a jovem Dona Nalita, tia de Açucena e mãe do menino Nicanor.
E assim, num certo dia, ele parou na cidade de Coronel Oviedo para fazer sua entrega. Era uma boa quantidade de lã de ovelha com a qual a jovem Dona Nalita pretendia fazer roupa de cama para a família. Ao chegar na casa dela, ela o convidou a entrar e sentar-se na sala. Nalita ofereceu-lhe um tereré e logo foi à cozinha prepará-lo. E então, através de uma cortina de tiras de plástico que separava os ambientes, o menino Nicanor espiava Dom Negro num misto de medo, espanto e curiosidade. Negrito, sempre simpático e gentil, convidou o menino a se aproximar. Arredio, Nicanorzinho finalmente cedeu e sentou no colo daquele senhor diferente. Depois de conversar um pouco e se soltar, o menino disparou uma pergunta inusitada a Dom Negro. Você se queimou na festa de São João? Não! Por que você pergunta isto? Respondeu Dom Negro. Quando as pessoas andam sobre a tataari de raça, às vezes se queimam. Então, você se queimou? Ah, quando andam sobre as brasas da fogueira da festa de São João? Mas não, eu não me queimei. De onde você tirou essa ideia? Perguntou Dom Negro, já curioso com a dúvida do menino. Porque você está escuro. Acho que você se queimou, respondeu Nicanorzinho ingenuamente. Acontece que o garotinho nunca tinha visto uma pessoa negra. Isso era estranho para ele e, em sua inocência e ingenuidade, questionou Dom Negro, o qual começou a rir sem parar. Não, mocinho, não me queimei, eu sou assim. A minha pele é diferente da sua, sou de uma outra raça. Um dia você vai compreender isto. Mas ei, eu estou bem, viu? Não estou machucado, não. E Nicanorzinho ficou encantado com a boa notícia de que não havia problemas com aquele ser tão diferente, mas que lhe encantara. E o menino já pulou do colo de Dom Negro, começando a correr pela casa, tão alegre estava. Logo chegou Nalita, a mãe do menino, rindo também, pois tinha escutado tudo. E então ela disse: ignore o que ele falou, ele é um menino, só está curioso. Aqui está o nosso tererê, tome você primeiro. Claro, tia Nalita, disse Dom Negro, não tenho problema algum com a minha cor. Aliás, gosto muito de ser assim. E começou a sorver o seu tererê bem gelado. Olha, a verdade é que no Paraguai, Dom Negro nunca foi discriminado. Ninguém nunca o olhou de forma estranha por causa da sua cor de pele. Nunca foi discriminado. Na verdade, o que acontecia era o contrário. Muitas mulheres tentavam se aproximar dele porque ele era um homem muito boa pinta e elegante. Ou seja, ele nunca sofreu qualquer tipo de discriminação no Paraguai. Porém, ele chegou, sim, a passar por situações de discriminação racial. Veja só. Apenas 2 vezes em sua vida, Dom Negro sentiu-se discriminado. E estas 2 vezes não aconteceram no Paraguai, mas no Brasil. Porém, que fique claro que a culpa não foi de qualquer cidadão brasileiro, mas dele mesmo, Dom Negro. Pode até não parecer, mas a verdade é de que qualquer discriminação começa dentro da própria pessoa que sofreu a discriminação. Começa dentro do próprio discriminado. Sim, ficou confuso? Eu lhe explico. Infelizmente, o que será explicado agora não é algo tão simples de se entender, ok? E eu posso lhe garantir que vai bem além da psicologia humana. Dito isto,
Agora eu lhe peço que abra sua mente para receber um ponto de vista muito diferente, oriundo de um nível de consciência mais elevado que contempla uma das grandes verdades maiores da vida, a máxima cósmica que diz: cada pessoa é 100% responsável por tudo que acontece em sua própria vida. Tudo. Assim sendo, culpar o outro por algo inconveniente ou ruim que aconteceu em sua vida é falta de perspectiva acerca da forma como você mesmo constrói sua realidade. Se alguém foi inclusive agressivo com você, saiba, foi você quem atraiu. Posto isto, torna-se então correto dizer que toda a discriminação começa, na verdade, dentro dos próprios discriminados, que acabam atraindo a experiência de segregação ou julgamento, justo porque têm tal discriminação, tal preconceito dentro deles mesmos. E assim, eles atraem uma experiência autocriada que irá corroborar exatamente o que está em suas mentes, que irá mostrar que o que creem acaba se materializando, se tornando real, mesmo que seja algo completamente distorcido. Sim, porque dada a máxima citada há pouco, compreenda que, na vida, tudo e todos irão sempre refletir aquilo que está dentro de você. Irão refletir as crenças que estão dentro da sua mente. Você é o único criador da sua experiência como criatura. Tudo e todos irão sempre lhe refletir. Por isto, culpar o outro por aquilo que lhe aconteceu é sempre algo que representa uma falta de consciência, de perspectiva acerca da verdade. Sim, o outro é apenas uma outra versão de você em diferentes roupagens. E por isso, sempre irá lhe refletir e dar a experiência que você precisa, mesmo que não seja a que queira. Isto se chama consciência cósmica, devidamente descrita no livro Manual do Homem Apaixonado. Assim sendo, é verdade que nas 2 vezes em que Dom Negro atraiu a discriminação, no Brasil, ele próprio foi o responsável. Sim, nós mesmos somos sempre os responsáveis por tudo que nos sucede. Ponto. Isto é consciência. Verdade. Uma verdade absoluta que transcende nossas verdades temporárias. Veja bem, é muito fácil culpar o outro por algo inoportuno que ele fez com você. Mas a verdade é que esse outro, como já foi explicado, é uma outra versão de você mesmo. E ele irá refletir o que está aqui, dentro da sua mente. E Dom Negro, quando estava lá em Curitiba, no Brasil, ele, digamos, não se sentiu naquele momento tão à vontade numa cidade chique, porque era uma cidade grande. Ele morava no interior do Paraguai e de repente estava naquela cidade chique. Ele não se sentiu tão à vontade, tão a gosto com sua cor de pele, com sua condição diferenciada no sul do Brasil, onde naquele momento predominavam as pessoas branquinhas, mais brancas inclusive até do que no Paraguai. E de repente aquele desconforto dele fez com que ele mesmo criasse uma realidade onde ele seria o quê? O quê? Claro, discriminado. E daí, independente do país ou mundo em que esteja, a pessoa irá inevitavelmente atrair experiências que corroboram o que ela mesma pensa, consciente ou inconscientemente, sobre si e sobre a vida. Assim é, quer você aceite ou não. Toda a nossa experiência é autocriada. Pois é. Se você prestou atenção no que eu falei e abriu uma frestinha na sua mente, então já começou a se dar conta de que a criação do cenário de sua vida é muito mais complexa e abrangente do que você pensava.
Assim é. Bem-vindo ao despertar da consciência. Bem-vindo à consciência elevada. Bem-vindo ao canal Semential. Bem-vindo ao blog onigia.com. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Que hayan campos de blanco algodón a cultivar, que en los sueños florezca el ideal, que haya el día de la